Isso que você vai ver agora pode ser o início de um conflito que muda o mundo. Nas últimas horas, um ataque direto ao Irã acendeu um alerta global. E o que está por trás disso é muito mais grave do que parece. Porque isso não é só mais uma notícia. É uma possível escalada militar que pode envolver grandes potências. E existe um detalhe que quase ninguém está falando. O dia em que a cúpula do Irã caiu, em uma única madrugada. O Irã viu mais de 4 décadas de poder tremer, mais de 1000 ataques, bases militares atingidas, centros de comando destruídos, instalações estratégicas reduzidas à fumaça. Mas o que realmente chocou o mundo não foram as explosões. Foi quem morreu naquela noite. Em poucas horas, a cúpula do regime iraniano simplesmente deixou de existir. Entre os mortos estavam alguns dos homens mais poderosos do país. Aziz Nazirzadeh, ministro da Defesa do Irã. Ali Shamkhani, conselheiro militar do líder supremo. Abdul Rahim Mousavi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Mohammad Pakpour, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica. E acima de todos eles, Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. O homem que, por décadas, concentrou o poder religioso, político e militar do país. Quando a notícia se espalhou pelo mundo, uma pergunta começou a circular imediatamente. Se o líder caiu, o regime também cai? Ou essa madrugada foi apenas o início de algo muito maior? A noite em que o Irã foi atingido, o ataque não parecia um bombardeio comum. Parecia uma operação desenhada para um objetivo específico: decapitar a liderança do regime. Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva coordenada. Caças cruzaram o céu iraniano. Bombardeiros estratégicos entraram em ação. Mísseis de longo alcance atingiram instalações militares. Drones sobrevoaram centros estratégicos. Em poucas horas, bases e centros de comando desapareceram do mapa. Mas havia um detalhe que tornava aquela operação diferente. Os alvos não eram apenas estruturas. Eram pessoas, os homens que sustentavam o sistema. A lógica era simples. Se o topo cair, o regime pode desmoronar. Mas a história do Irã mostra que o poder naquele país nunca dependeu de apenas um homem. A cúpula eliminada. O golpe atingiu diretamente o coração da estrutura militar iraniana. Aziz Nazirzadeh, ministro da Defesa. Ali Shamkhani, conselheiro militar do líder supremo. Abdul Rahim Mousavi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Mohammad Pakpour, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica. Cada um deles ocupava uma posição central na máquina de poder do país. Mas o impacto mais profundo veio com a morte de Ali Khamenei. Durante décadas, ele foi o eixo do sistema político iraniano. Eliminar Khamenei significava algo muito maior do que uma vitória militar. Significava abrir um vazio de poder. E vazios de poder no Oriente Médio raramente permanecem vazios por muito tempo. A história que levou a esse momento. Para entender por que esse conflito se tornou tão profundo, é preciso voltar no tempo. Em 1953, o primeiro-ministro iraniano, Mohammad Mossadegh, foi derrubado em um golpe. A operação contou com participação da CIA e do Serviço Secreto Britânico. Ela ficou conhecida como Operação Ajax. Para muitos iranianos, aquele episódio provou que o Ocidente não buscava apenas influência no país, buscava controle. Décadas depois, essa desconfiança explodiu. Em 1979, a Revolução Islâmica derrubou o Shah, aliado de Washington, e colocou no poder o Ayatollah Ruhollah Khomeini. O Irã deixou de ser um parceiro dos Estados Unidos e passou a se definir como um regime revolucionário hostil ao Ocidente. No mesmo ano, estudantes iranianos invadiram a embaixada americana em Teherã.
Diplomatas foram mantidos reféns por 444 dias. A rivalidade entre o Irã e o Ocidente deixava de ser apenas política. Ela se tornava histórica. A estratégia que manteve o regime de pé depois da guerra devastadora contra o Iraque. Entre 1980 e 1988, o regime iraniano tirou uma conclusão estratégica. Em um confronto direto contra potências superiores, o país poderia ser esmagado. A solução foi lutar de outra forma. Em vez de enfrentar seus inimigos diretamente, o Irã passou a expandir sua influência por meio de aliados regionais. Nascia o chamado Eixo da Resistência, uma rede de grupos armados espalhados pelo Oriente Médio. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, Houthis no Iêmen, milícias xiitas no Iraque e na Síria. Durante décadas, essa rede permitiu ao Irã projetar poder além de suas fronteiras. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, o coração do sistema foi atingido. O que acontece agora? A morte de Nasirzadeh, Shamkhani, Mousavi e Pakpur representa um golpe direto na estrutura militar iraniana. E a morte de Ali Khamenei pode ter aberto uma crise que ninguém sabe como terminará. O Irã pode reagir, pode reorganizar sua liderança, pode intensificar ataques por meio de seus aliados regionais, ou pode mergulhar em uma disputa interna pelo poder. Porque quando a liderança de um regime desaparece em uma única noite, o impacto raramente fica restrito a um único país. E agora, o mundo observa, tentando entender se aquela madrugada marcou o começo do fim do regime iraniano ou apenas o início de uma guerra muito maior.